Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante da gestão pública, olhando para dois pilares que são essenciais: capacitação e saúde mental. Vamos dar uma olhada num projeto de intervenção bem detalhado sobre o bem-estar dos servidores públicos da cidade de Caçapava, em São Paulo. Então, para a gente entender bem o contexto, este é um projeto de intervenção que foi o trabalho de conclusão do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil. O autor é o Dalton de Oliveira Souza, com orientação da professora Ana Maria Stefan. O trabalho foi apresentado em 2025 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, é uma análise com base acadêmica bem sólida, né? E a grande pergunta que norteia toda essa discussão é fundamental. Pensa bem. A qualidade do serviço público que chega para a gente, lá na ponta, depende totalmente de como estão as pessoas que trabalham na máquina pública, tanto em termos de preparo técnico quanto de bem-estar. Agora sim, vamos entrar no caso específico. O estudo começa fazendo um diagnóstico bem preciso da situação em Caçapava, para entender quais são os desafios reais que os servidores de lá enfrentam. E o que a pesquisa encontrou? Basicamente, uma combinação de fatores bem preocupantes. Uma coisa vai levando a outra, sabe? A pouca capacitação profissional, somada a salários que são vistos como insatisfatórios, acaba gerando uma vulnerabilidade socioeconômica. E isso, claro, bate direto na qualidade de vida e, por consequência, no desempenho no trabalho. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, estamos falando de um universo de mais de 2.000 servidores. 2.041, para ser exato. Essa informação é pública, veio direto do Portal da Transparência de Caçapava, com dados de fevereiro de 2025. Agora, olha só que interessante essa divisão. A esmagadora maioria, mais de 1.500, são os concursados, o pessoal de carreira mesmo. Depois vem os 310 comissionados, que são aqueles cargos de confiança, de livre nomeação, e 218 estagiários. O foco do estudo, como a gente vai ver, está principalmente nesse grupo maior, o dos servidores efetivos. O legal desse trabalho é que ele não fica só no achismo, né? Ele foi a fundo nos dados para conseguir traçar um retrato bem fiel da situação, transformando o que eram percepções em evidências concretas. E é aqui que a análise começa a ficar ainda mais reveladora. Porque a formação escolar, a educação, é um ponto-chave para a gente entender toda a dinâmica de carreira, de remuneração e até de satisfação profissional. E aqui a gente consegue ver a diferença de um jeito bem claro. De um lado está o perfil educacional dos gestores, que ocupam cargos comissionados. Do outro, o dos servidores concursados que não têm função de gestão. Só de bater o olho nos gráficos, a história já começa a ser contada. E agora vamos colocar números nisso. Olha que dado forte. Entre os gestores comissionados, quase 70% têm ensino superior completo. Agora, quando a gente olha para os concursados sem função de gestão, esse número despenca para pouco mais de 33%. É mais que o dobro de diferença. Mas aí o estudo foi ainda mais fundo. Os pesquisadores pensaram o seguinte: o pessoal do magistério, os professores, por lei precisam ter formação superior, certo? Então, naturalmente, eles puxam essa média de escolaridade para cima. E se a gente tirar eles da conta para ver a realidade do restante do funcionalismo? Bom, a realidade que aparece se resume a este número: 35,47%. E o que esse número significa é muito impactante. Ele representa a porcentagem de servidores efetivos, tirando os professores, que não concluíram nem o ensino médio. É mais de um terço do pessoal, um dado que mostra o tamanho do desafio da capacitação. E como era de se esperar, essa diferença toda na formação não fica só no papel, né? Ela vira um efeito dominó que afeta diretamente a vida dessas pessoas, principalmente no bolso, na remuneração. É só dar uma olhada na tabela salarial. A média para os cargos comissionados é de 4 salários mínimos e meio. Para os efetivos, já cai para 2,5. E quando a gente vai para os cargos operacionais, a coisa aperta ainda mais. Fica em torno de 2 salários mínimos. O estudo até aponta que é por isso que muita gente precisa fazer hora extra para complementar a renda. E para fechar esse ciclo, vem o impacto na saúde mental. Dados da Casa do Servidor de lá de janeiro de 2025 mostram que quase 7% de todos os atestados médicos foram por questões de saúde mental. E mais, quase um quarto, mais de 23% das intervenções feitas pelo serviço social estavam relacionadas a conflitos no trabalho ou à saúde mental. As coisas estão todas conectadas. Certo. O diagnóstico foi feito. O cenário é complexo. E agora, o que fazer?
É aí que o trabalho avança para a parte de propor soluções. A resposta está num plano de intervenção integrado que ataca as várias frentes do problema. E só para a gente alinhar o conceito, um projeto de intervenção não é só uma lista de boas intenções, tá? É um plano de verdade, estruturado, que nasce daquela análise de dados que a gente viu, com o objetivo de resolver o problema e continuar melhorando sempre. É basicamente usar a ciência para melhorar a gestão. E a proposta se sustenta em dois grandes pilares, que conversam diretamente com o diagnóstico. O primeiro, claro, é a capacitação profissional, dar ferramentas para o pessoal se desenvolver e crescer na carreira. E o segundo, igualmente importante, é o apoio à saúde mental. Cuidar das pessoas para construir um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo para todo mundo. Bom, e chegando aqui na reta final, fica a pergunta: por que esse trabalho é tão importante? Qual o impacto que ele pode ter para além da academia? A grande mensagem é muito clara e direta. Cuidar de quem cuida do serviço público não é um custo, é um investimento. Investir na formação e no bem-estar dos servidores é o caminho para ter um serviço público mais eficiente e de maior qualidade para toda a população. E a ideia é que isso não fique só na teoria. Como o próprio autor destaca no resumo, a ambição do trabalho é que as diretrizes apresentadas podem vir a servir como base para políticas públicas mais eficazes e justas. Isso mostra o potencial gigantesco de aplicação prática da pesquisa. E vale dizer que um trabalho como esse reflete o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora e do seu curso de especialização em formar profissionais com visão crítica, ética e com capacidade real de propor soluções que contribuam para a melhoria da sociedade. É um justo reconhecimento à qualidade do que foi apresentado. Se esta análise sobre os desafios da gestão pública foi útil, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E um aviso importante: este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial a partir do trabalho original. Muito obrigado e até a próxima!